Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais um episódio do Caps Tech Talk Brasil. Esse é o segundo episódio da série de 5 episódios que a gente vai gravar nessa minissérie. E se você ainda não assistiu o primeiro episódio, volta lá no nosso canal que ele já está disponível para você assistir, que foi um tema também bastante interessante. O tema de hoje ele é sobre eficiência em sistemas Free Flow, né? Porque quando a gente fala de Free Flow, muita gente vai diretamente à câmera, tag, OCR. Só que a eficiência vai muito além disso. Ela nasce de uma arquitetura, de uma estabilidade, de uma questão de operação, questão de correlação com os usuários. Enfim, é todo um ecossistema. E, novamente, para me ajudar com esse tema hoje aqui na mesa, eu tenho o Miró e o Daniel, que são meus colegas de CAPS. O Miró, ele tem anos de experiência nesse segmento. Dentro da CAPS hoje, ele cuida de uma área de aproximadamente 50 colaboradores. Ele foi a pessoa que consolidou a presença da CAPS aqui no Brasil. E o Daniel, nosso integrante aqui, especialista em Free Flow, um dos mais que tem mais qualificações para falar isso sobre o Free Flow no mercado brasileiro. Então hoje o tema vai ser bem interessante. Então, Miró, Daniel, obrigado de novo aí para dividir essa mesa comigo aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da expectativa para esse tema, né, de eficiência em sistemas de Free Flow. Perfeito, Henrique. É um prazer estar novamente aqui em nome da CAPS e poder falar um pouco mais da nossa tecnologia, da nossa eficiência e de todo o que o pórtico e do sistema Free Flow pode oferecer para o mercado global e para o mercado brasileiro. Boa. E aí, Daniel? Primeiro, agradecer o espaço para a gente contribuir um pouco com a experiência desse assunto que eu particularmente gosto muito. E dizer que, assim, eficiência é um tema realmente importante para a gente conversar. É o que a gente mais escuta quando a gente, né, faz as visitas às concessionárias. Como se trata aí de um sistema muito novo no Brasil, né, o cliente ele não sabe necessariamente o que ele tem que buscar. O que é eficiente para ele, o que não é, né? Exatamente, para garantir que ele vai ter um bom processo de arrecadação. E a eficiência, no final das contas, a gente vai ver aqui ao longo do papo, ela é muito mais do que alguns pontos ou equipamentos em especial. Ela é uma coisa muito mais sistêmica, né? E como ela é uma questão sistêmica, ela depende de vários fatores. Então, eu acho que é muito bacana a gente aproveitar esse espaço para esclarecer um pouco disso. Vai ser legal. Hoje a gente esclarece o que é eficiência. Esse é um assunto que pode render bastante, mas eu concordo que é um assunto que vai dar o que falar por um bom tempo, e o Miró e vocês estão aqui para esclarecer. Então eu já vou aproveitar, Miró, falando sobre eficiência. Como que a CAPS enxerga a eficiência de uma maneira global, vamos dizer assim? Porque o que diferencia um sistema, um ecossistema realmente eficiente daqueles que simplesmente funcionam, vamos dizer assim? Perfeito. Um sistema eficiente, eu entendo que é um sistema que ele foi produzido para aquele fim, né? Então, eu posso dizer que a CAPS ela tem uma solução que foi produzida para esse fim, que é o Multilane Free Flow, né? Então, a gente frisa bem Multilane Free Flow exatamente pela capacidade dos nossos equipamentos, né, realizarem essa detecção no local ali de cobrança, para garantir a detecção eficiente, para garantir uma câmera de imagem frontal ou traseira ou lateral, né, daqueles eixos, de uma maneira que traga a melhor transação, né, para aquele cliente. Então, hoje, a CAPS ela vem seguindo vários requisitos que globalmente vários países colocam, né? Eu já citei no episódio anterior, que é interessante comentar novamente, de requisitos mínimos que alguns países exigem da solução, né? E a CAPS, com uma solução desenvolvida para esse fim, ela consegue atingir 100% de todos esses requisitos de uma maneira eficiente, de uma maneira bem focada naquele país ou globalmente. Então, toda essa eficiência, todo esse desenvolvimento que a gente já fez ao longo de 20 anos, a gente trouxe para o mercado brasileiro. Então, a gente não veio aqui testar, validar. A gente veio trazer experiência CAPS, experiência das nossas mais de 20 anos de implementação de Free Flow no mundo, e essa eficiência que já obtivemos em outros países, trazê-la para o Brasil e aplicá-la aqui no mercado muito mais
não digo hostil, mas um mercado com várias dificuldades, né? Como Mais complexo, eixo né? suspenso, vários tipos de caminhões, dupla roda que pequena, média, grande, Não sabe single, se o né? eixo suspenso está 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros do solo. Carga, veículo que está carregado ou que está vazio. Então, a nossa solução, ela em pouco tempo, ela se adaptou rapidamente à realidade brasileira, né? E isso por quê? Por causa da nossa eficiência, por causa de toda a nossa experiência que a gente traz em nossos sistemas. É interessante. Algo que eu espero é que as concessionárias elas começam a tratar esse tipo de tecnologia não comprando câmera, não comprando sensor, mas sim um ecossistema como um todo. Né? Que realmente garante, que a gente já fala mais pra frente dos KPIs e coisas desse tipo. Agora, Daniel, pegando o gancho que o Miró falou dessa eficiência de câmeras e coisas desse tipo, ele até comentou sobre eixo suspenso. Quando a gente traz para o Brasil, o que isso muda no contexto ou no nosso cenário brasileiro assim? Henrique, a gente vê que o cliente brasileiro ele ainda está muito preocupado com o equipamento. E ele está certo, né? Ninguém vai colocar um equipamento de baixa qualidade no gerador de renda da tua empresa, Exato. né? Você quer algo que tenha muita confiança, né? Então, assim, a gente parte do pressuposto que um equipamento que está num pórtico de free flow, ele tem alto desempenho funcional individualmente falando, e ele tem uma big de uma robustez, porque é um equipamento que tem que operar por um longo prazo, 10 anos ou mais, né? Então, o cliente está muito certo em definir isso. Mas tem um viés importante, porque equipamento não funciona sozinho. Perfeito. Né? Equipamento ele está dentro de um contexto de um sistema. Isso eu acho que talvez seja um ponto importante que a gente precisa começar a prestar um pouco de atenção. Porque eu vou dar um exemplo para você. Se você, por alguma razão, não detecta um tag, vamos supor que esse tag foi danificado ou tem algum tipo de interferência física ali no para-brisa do veículo, alguma coisa tenha acontecido. Mas você pegou com bastante fidelidade a placa do veículo. Tá. Você ainda assim consegue associar aquele tag. Então, sistemicamente falando, eu vou ter um sucesso muito grande, talvez de 100%, em identificar aquele veículo e os meios de pagamento que ele pode ter, seja o tag ou seja a placa. Mesmo que o equipamento que talvez seja muito bom tenha sofrido algum tipo de interferência externa e não tenha obtido a informação adequada. Então, o equipamento ter digamos assim, um sarrafo, né, como a gente fala normalmente, alto, é importante. Né? Ninguém vai colocar qualquer coisa de baixa qualidade ou de baixo desempenho em cima de um pórtico de free flow. Mas a gente não pode esquecer que o desempenho é global. Né? Tanto que a gente, por exemplo, na Capsch, tem 2 níveis de OCR. Um na câmera, um no back-office. Né? A gente tem validações automáticas que revisam informações da detecção do pórtico. Então, a eficiência ela precisa começar a ser tratada do ponto de vista comercial para você tomar uma decisão de compra de um sistema no nível sistêmico. Né? Como que essa informação chega para mim? Com que confiabilidade ela chega no momento em que eu preciso usar essa informação, seja para cobrança via tag, seja para cobrança via placa? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E aí, é claro, né, o Brasil, como disse o Miró, está preocupado com eixo, porque no Brasil se categoriza veículo por eixo. E aí é eixo suspenso e rodagem dupla. E a gente sabe que é um desafio muito grande, já falamos isso no podcast passado. Se o pessoal quiser dar uma olhada lá, a gente vai detalhar um pouco mais isso. Mas a questão aqui tem que olhar esses equipamentos, tem que olhar individualmente a taxa de detecção do equipamento que está no pórtico? Sim, mas tem que lembrar que isso tudo passa por um sistema computacional que está conjugado ao pórtico e depois por um conjunto de funções e outros sistemas computacionais que estão alocados em nível de CCA, onde a gente tem um poder de processamento muito grande, pode alocar novas funções. Então, a eficiência não é só do equipamento, ou só do pórtico, ou só do RSS, que é o computador que está ali do lado, ou só do back-office. Né? A gente tem que falar um pouco de eficiência geral. Né? O quanto de informação ruim
ou boa o meu sistema entrega na ponta. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que começar, na minha visão, a considerar. E isso diferencia muito, né, os players que têm sistemas mais bem estruturados, né, do pessoal que juntou um monte de equipamento, de repente, em cima de um pórtico para fazer uma solução. A gente sabe que, obviamente, não é exatamente dessa forma, mas, como o Miró falou, os equipamentos da Capsch são extremamente interessantes. Eles foram construídos para a finalidade de operação de free flow. Sim, sim. Então, considerou-se desde a construção desses equipamentos aquilo que você precisa efetivamente ter como requisito. Sim. Né? Eu queria comentar antes de Não, você comentar o próximo assunto, ou o comentário do Daniel, é que é importante isso que ele falou e voltar num tema aqui. A gente tem um costume, a gente tem mais de 30 anos de experiência aqui no Brasil de praça de pedágio, né? Ali a gente tinha várias cabines, então qualquer solução nova, né? Uma câmera nova, uma antena nova, né? Uma barreira ótica nova, uma cancela nova, você parava uma via, testava, agora eu vou trocar a câmera, agora eu vou trocar o computador, agora eu vou trocar... Então você tinha uma gama ali de equipamentos, uma gama de vias e de oportunidades de teste. Aqui a gente não tem como parar uma faixa do porte, a gente tem que ter tudo testado previamente. E a Capsch possui pelo menos 2 campos de teste de prova. Nós temos um campo de teste na Áustria, nós temos um campo de teste na Suécia, e qualquer equipamento, antes de ir para a produção, vamos colocar assim, ele é testado exaustivamente no nosso campo de prova. Então não basta falar, eu quero trocar a câmera por uma câmera A pela câmera B, porque ela é melhor. Vai saber se o protocolo é o mesmo. Exato. A eficiência, ela é boa, mas será que ela é boa no conjunto do meu sistema? Será que ela foi criada para isso? Será que ela foi criada para esse fim? Né? Será que ela tem a velocidade necessária para esse fim? Né? Então, existem muitos equipamentos bons para cada ponto. Né? Então, a Capsch, ela traz essa, não só a experiência do equipamento em si, mas ela garante a eficiência quando põe em produção, né? Coloca lá no pórtico do cliente para arrecadar, né, a receita dele, que aquilo foi testado previamente. Então, é uma garantia completa de um conjunto de desenvolvimento, né, testes, para aí sim colocar ali para arrecadar para o cliente. E assim, como ainda é tudo novo no cenário brasileiro, eu acho que a gente vai passar no Brasil o que a gente já passou fora, né? Porque primeiro a gente vai passar pela resiliência do sistema, porque ainda é tudo novo. Então a gente tem que ser muito resiliente para a gente pular um step. Né? E eu acho que isso está muito próximo já de acontecer. E outro que o Brasil ele é extremamente estressante, né? É constante o estresse, porque pô, é tudo novo, mas a gente já quer o tudo novo rodando amanhã e tal. Cara, ou você está preparado ou você está preparado. Não tem uma vírgula para isso acontecer, né? E isso me lembrou alguns comentários que eu já escutei de clientes, né? Por exemplo, vocês, aqui é maresia, aqui atinge 45 graus. E na Austrália? Cara, eu morei na Austrália, eu usei Free Flow lá, né? Eu peguei 46 graus. Não, mas aqui no sul a gente atinge -5. E no Chile que neva? Pois então, a nossa solução vai de menos de A a Z. Alguma coisa a mais um monte de temperatura. Então, é uma solução realmente que traz uma eficiência, porque nós temos vários, não só os campos de prova, mas vários clientes espalhados de várias umidade, temperatura, né, neve, neblina, chuva. Então, a gente comprovou essa eficiência em vários locais do mundo. Né? Não, então, isso você tocou no ponto de Austrália, eu até fiz um comentário que eu morei lá, e eu lembro que quando eu cheguei na Austrália, a gente pegou naquele país ali a maior queimada na Austrália, assim, a fumaça para todo lado. E não tinha uma reclamação de que o Free Flow na Austrália parou, de que deixou de cobrar, né? Assim, as diferentes condições climáticas e de ambiente não interferem, né, no nosso sistema na captura de imagem, né? Exato. Isso é bem legal. Então, o que você falou, depende se está nevando, se está frio, se está chovendo, se está neblina, se tem fumaça, se não tem. Pô, isso pra gente é interessante, ainda mais no Brasil, que tem várias rodovias, várias novas concessões que vão ter aí algumas áreas com alto risco de incêndio. É muito bom levar isso em consideração também. Exato. E eu vou aproveitar tudo isso que você estava falando já, Miró, e Daniel, que vocês comentaram agora sobre essa questão da eficiência. E o Daniel colocou um ponto ali, ele mencionou
a importância de um RSS. Então, aproveitando o RSS, eu queria que você explicasse, né, o que define um bom RSS. Queria que você trouxesse exemplos e até mesmo comentar muito sobre RSS, porque, querendo ou não, por mais que a gente sabe que é todo um ecossistema o FreeFlow, o RSS é uma parte extremamente importante. Se ele não for robusto, a transação pode chegar de uma maneira incorreta lá na ponta, né? Ou não chegar. Ou não chegar. Que é o pior. Eu quis ser leviano. Não, exatamente, ou não chegar. Então ali o pórtico é o local que a gente tem que ter a melhor eficiência de todas. O que o Daniel comentou, exato, também precisa depois processar corretamente essa transação e garantir que a cobrança seja feita de modo correto. Porém, se não detectar, não tem uma cabine, né? Não tem uma barreira, não tem uma cancela, não tem uma barreira ótima, não tem um guarda ali parando. Né? Passou, nunca mais você vai saber qual foi aquele carro ou caminhão que passou. E isso a gente traz uma consolidação de equipamentos na sua grande parte da CAPES, né? E uma instalação limpa. Né? Então a gente tem um equipamento principal que ele foi, como eu comentei anteriormente, ele é um equipamento que junta várias câmeras. Né? Eu até trouxe um vídeo, se a gente pode colocar pode esse sim, tá aí o vídeo. Tá aí. Tá, legal. Nesse vídeo a gente mostra todas as funcionalidades desse VDX. Né? Tá. Então é detecção, rastreamento, classificação, identificação. Ele é capaz de realizar tudo isso. Então a gente vê uma imagem exata do nosso sistema. Então ele fala visão estereoscópica. Ele tem 4 câmeras. Né? Agora a nova versão tem 2 câmeras que cria essa imagem 3D, que a gente visualiza em vários formatos, né? Onde a gente tem todo o volume do veículo. Né? Aí a gente está falando de detecção de eixos, mas olha que a gente também mostra stop and go. Sim. Então é um sistema super eficiente, sem scanner, né? Um veículo passando em alta velocidade, outros veículos parados. Aí a gente já tem todos os círculos vermelhos que são os eixos que ele está detectando. Né? Aí já entra a parte de correlação de tag. Claro, esse verdinho é uma forma ilusão, de demonstrar né? Essa integração. Mas aí, por exemplo, nossa imagem, olha quantas faixas que ela pega. Né? Ela consegue pegar a placa frontal, traseira. E o que eu comentei no nosso podcast anterior sobre um túnel que nós temos bidirecional. O nosso sistema, ele detecta bidirecionalmente. Então, a gente, não importa onde o veículo passa, a gente detecta. Uma cobertura de múltiplas faixas, né? Então, a gente instala mais equipamentos, eles se comunicam entre si e transformam em um único cubo de detecção. Né? Aí, novamente, stop and go e veículos dando ré. Mudando aqui, né? Ele tá saindo... Exato. Então, a gente mostra a eficiência no acompanhamento daquele veículo, monitoramento dele em todo o trecho de detecção. A hora que o sensor detecta o veículo, ele indexa o veículo, né? Ele cria uma identificação só para aquele, Isso. Né? Aí motos, são veículos pequenos, né? A gente tem vários casos de detecção de bicicleta, tudo, mas motos tem que cobrar, a bicicleta não. Então a gente tem que garantir a detecção da moto. Né? Então a gente vê motos passando no meio dos veículos, né? E o que eu comentei, chuva, neve, né? Não tem tempo ruim, literalmente, né? Fazendo até um trocadilho aqui. Boa. Não tem tempo ruim para a detecção do nosso sistema, né? E esse é o bichão aí, vamos colocar assim. Esse é o nosso equipamento que realmente... nosso homem de frente. Ele sozinho já é o FreeFlow. Se a gente não precisasse ler tag, né, fosse video tolling, que a gente fala. Se eu quisesse fazer um FreeFlow somente por reconhecimento de placa... Detecção, reconhecimento de placa, contagem de eixos, ele faria tudo isso. Né? E num âmbito bidirecional e multilane FreeFlow. Aí, claro, quando tem que ler tag, a gente coloca as antenas, os leitores de tag. Tem que ter detecção de eixos? Ele faz detecção de eixos, porém ele não diferencia eixo suspenso e dupla rodagem. Então a gente tem que colocar câmeras auxiliares, normalmente lateralmente, para auxiliar, e elas trabalham junto com esse VDX, para fazer a detecção, não a detecção do eixo o VDX faz, mas essa câmera vai auxiliar para saber se aquele eixo detectado é dupla rodagem, né, que é bem difícil, um veículo passando a 80, 90, 100 por hora, e o eixo suspenso, né? Então, às vezes o veículo está carregado, mas ele levanta um pouquinho, então a gente consegue ver se ele está o eixo rodando, se tem uma diferenciação ali entre os eixos, né, e na altura dos eixos, então ele tem uma performance excepcional também para eixo suspenso, né, que é uma grande preocupação aqui do mercado brasileiro.
Não, isso eu acho extremamente interessante, porque o Daniel até comentou, não me recordo se foi nesse episódio ou no outro, que tem gente que sempre vai querer dar um jeito de tentar burlar o sistema, né? Então, às vezes, tem gente que levanta só um pouquinho o eixo, mas ainda assim a gente consegue fazer essa identificação. E uma das coisas que eu acho bem interessante é que não precisa nem de laser e nem daquele chamado laço indutivo no chão, né? Não tem nada no solo para fazer com que a solução funcione, né? É 100% não intrusivo, né? Inclusive para e sempre manutenção. nos perguntam muito, mas e eixo? Detecta bem eixo? Detecta, nossa performance é pelo menos 98%, mas a gente já está com números de 99% de assertividade de eixos, né? Que o KPI é muito importante em toda essa questão de free flow, né? Então, é 100% não intrusivo, a manutenção é 100% sobre o pórtico, Não precisa 100% parar a via. sobre o pórtico, não precisa parar a via. A troca do equipamento, quando falha, né, que também é um ponto que é ruim, porque a gente não tem uma equipe de manutenção ativa, ela fica muito tempo só fazendo preventiva, né? Então, é muito raro ter uma manutenção. E quando tem, essa troca é muito rápida. É só cabos, conecta 2, 3 cabos, desconecta, coloca ali, todo o ajuste já está no software e já está na placa metálica que ele é instalado. Então, ou seja, se eu preciso trocar um VDX da minha estrutura metálica, eu desconecto 2 cabos, conecto um outro VDX e eu não preciso configurar nada. Ele assume a configuração. Coloca o outro. Plug and play. Plug and play. Cara, em isso 5 minutos você sobe no pórtico, abre o tampão, vira ele, tira os cabos, tira ele, desencaixa, encaixa de novo, coloca os cabos, vira o tampão, fecha a tampa, avisa o pessoal de sistemas, tá conectado. Tá online. Encontra ele aí. Encontra na rede e já configura sozinho. Ou seja, quase zero, né, a perda de arrecadação. Sim, exato. Porque em muitos pórticos também não tem um equipamento só, tem outro. Que enquanto está fazendo manutenção ele consegue assumir, né? Esse é um ponto que a gente discute bastante em algumas participações que a gente manda proposta, que talvez devido uma eficiência menor ou uma insegurança, vamos colocar assim, do cliente, né? Eles pedem muita redundância. Exato. E o nosso sistema ele já é autorredundante ali, então a gente acaba sempre colocando um segundo, né? Mas uma rodovia que tem uma faixa simples com acostamento, ou 2 faixas simples ali e não tem acostamento, né? Com um equipamento desse, a gente cobre 100% da rodovia. Né? E se fosse uma via sem acostamento nos 2 sentidos, sim, estava tranquilo. No México, no Chile, por exemplo, não tem redundância. Né? É um equipamento que cobre 2 faixas, ninguém pede redundância. Então, aqui para o Brasil a gente adaptou. Controlador redundante, VDX redundante, mas é um gasto, às vezes, realmente, para nossa solução, acaba sendo que talvez acho que é mais característica de mercado, porque é um mercado novo no Brasil, então eu acho que até as concessionárias que fizeram as primeiras aquisições com redundância, eu imagino que as próximas eles vão diminuir essa tolerância aí, porque muitas vezes vão ficar parados, ver que não dá manutenção, né? Sim. Henrique, diga. Eu vejo assim, existe uma cultura dentro do mercado de pedágio que vem do modelo anterior, né? O modelo que roda mais antigo. Que é a questão da... Modelo com barreira, vamos falar assim. Modelo com barreira. Beleza. Que é a questão da manutenção. Tá bom. Você tem uma preocupação muito grande com manutenção, porque pedágio de barreira dá manutenção. Os sensores de solo têm que ser trocados, se eles são do tipo desses que ficam presos ao pavimento. Se for fotocélula, a limpeza é necessária com frequência. Barreira ótica demanda limpeza com frequência. São muitos pontos de falha, né? São muitos pontos. Então, quando a pessoa, obviamente, ela vive dentro desse universo de falhas e manutenções, ela fica preocupada em garantir que ela não vai ter um universo caótico dentro do free flow. Mas assim, o Miró pode até explicar com mais detalhe, mas qual que é a manutenção que um free flow dá, tipicamente, além de limpeza ocasional de lente? Um switch que pode falhar, uma fonte que pode falhar, mas... Você entende? E como são equipamentos de alta confiança, equipamentos de grade industrial, né, próprios para esse tipo de operação, não são equipamentos que vão falhar à toa também. É claro que você pode ter uma redundância para fatores externos, tipo vandalismo e coisas do tipo, né? Mas, efetivamente, aquele novo setup, ele tem uma realidade diferente de entrega,
de confiabilidade e de baixíssima manutenção. Cara, eu achei legal esse ponto que você tocou, principalmente pegando o gancho do RSS do Miró. Como que você vê isso hoje nas concessionárias brasileiras, essa adoção de falar, pô, eu preciso ter mais equipamentos ou não preciso? Como que você vê isso hoje? É um conflito. É um conflito, porque a gente entende o cliente nesse ponto. O cliente, ele quer a redundância, porque, como eu disse, acabei de dizer, né, ele vem de uma cultura onde ele não confia efetivamente no equipamento que ele tem na mão. E a gente está falando de um pedágio com barreiras que está consolidado no Brasil há quanto tempo? E sem contar que, assim, vamos lá, numa praça de pedágio de barreira, se você tem um problema numa pista, você fecha ela, abre do lado, né, e vai resolver. Aqui não, né? Então, ele vem vem dessa cultura e ele tem essa preocupação. Falar, minha arrecadação está aqui. Mas a gente sabe que não são equipamentos baratos, né? Não são, assim, comparados com o que a gente tem numa praça de pedágio de barreira. Então, quando ele olha, né, o preço da redundância, né, versus a necessidade, gera um conflito. Mas como o Miró disse, o equipamento hoje, ele tem um grau muito grande de confiança e de entrega. Então, se você tem, por exemplo, meios de fazer uma substituição super rápida, sim, né, de um equipamento desse, e realmente ela é muito rápida, então você tem que começar a pensar se faz sentido você duplicar esse equipamento lá em cima. Não, e a gente está muito próximo sempre dos clientes que a gente vem conversando, porque o nosso papel é ser um consultor para os nossos clientes também. Então é colocar em pontos estratégicos, talvez um backup dentro de casa é muito mais eficiente, muito mais inteligente do que pendurar equipamentos que, sei lá, podem dizer assim, vão ficar em desuso ou sofrer um vandalismo inesperado. Esses equipamentos são monitorados 24/7. Qualquer problema que acontece, alguém vai saber imediatamente. Então, assim, não é algo que vai rodar uma semana e eu vou descobrir que deu um problema. Não. Não tem como. Lembrando que quando você tem uma instalação, né, com um número maior de faixas, quando a gente coloca mais equipamentos para cobrir o trecho adicional, eles acabam se redundando. Sim. Naturalmente, pela própria arquitetura de sistema, da solução que foi dada. Então, a visão é um pouco diferente. Né? A visão é um pouco diferente. Tá. Uma coisa que eu tenho acompanhado, que eu tenho enfrentado, vamos dizer assim, no mercado, a hora que eu converso com alguns clientes, é justamente isso. Pô, você está vindo com um equipamento menor ou menos quantidade de equipamento em cima do pórtico. Só que daí eu paro e entendo esse nosso conceito, e aí eu começo a olhar o mercado de um jeito, eu falo, popularmente falando, eu tô vendo ali uma gambiarra tecnológica, vamos dizer assim, em cima de um pórtico, porque eu vejo estruturas onde tem 2, 3, até mesmo 4 fabricantes de equipamentos diferentes, de sensores diferentes, para fazer o que a gente faz com um. Então, essa é uma barreira que às vezes eu encontro no mercado, porque eu vejo ali 4 equipamentos. O pessoal fala, será que você vai conseguir me entregar exatamente o que 4 ou 5 equipamentos estão me entregando? Assim, eu entrego até mais. Né? Eu consigo entregar até mais, porque eu consigo otimizar muito, eu tenho menos ponto de falha. Né? Se um equipamento ali é de um fabricante e o equipamento do lado é de outro fabricante, se algum deles decide mudar algum firmware ou tirar de linha, tem que homologar de novo, tem que fazer testes de novo, interações de novo. Eu queria provocar isso aqui, porque eu sou um comercial, vocês são os caras da engenharia, da tecnologia, eu tenho o meu ponto de vista, e vocês têm anos de mercado de experiência nisso, eu queria entender de vocês como vocês veem isso também. Eu gostaria de comentar, Henrique, isso é o ponto crucial. A Capsule, como eu falei no começo, não chegou agora. Né? Então a gente nunca deixou um cliente na mão por falta de equipamento. Esse é o ponto. Né? Ou nós temos sobressalente, né? Ou o cliente tem sobressalente. Outro ponto, o cliente nunca ficou desassistido com versão de equipamento, vamos colocar assim. Então, se estamos há 20 anos no Chile, já estamos na 3ª ou 4ª tecnologia diferente que alguns clientes compraram há 20 anos atrás. E até hoje são nossos clientes. Então corre o risco de eu passar no Chile hoje em 4 pórticos diferentes, com 4 gerações diferentes e todas elas diferentes, funcionando. Sem dúvida. E além disso, a gente acabou de ganhar um projeto de renovação da renovação que já fizemos há uns anos atrás. Então, o cliente confia tanto na nossa solução
que a gente vem fazendo atualizações tecnológicas e, claro, a própria regulamentação vai aprimorando, né? Como está ocorrendo no Brasil, nos outros países também vai mudando uma lei, uma regra, e os equipamentos vão absorvendo mais tecnologia, né? E mais qualidade nas imagens, mais qualidade na detecção, tudo isso. Então, esse é um ponto bastante interessante de comentar. Outro ponto que eu queria comentar às vezes a gente fala em algumas propostas do tipo, a rodovia às vezes tem 10 mil veículos por dia, 8 mil veículos por dia, e uma tarifa média X. Tá. Né? E a gente coloca, por exemplo, quanto custaria uma redundância, né, agora no CAPEX, para você parar 4 horas? Imagina que é um pórtico distante de um centro ali, que tem um sobressalente, né? Certo. Então vamos ficar 4 horas sem arrecadação, né? E aí quando fala sem arrecadação já começa a gerar um desconforto, mas se deu problema, imagine se dá um problema na redundância, ele vai ficar sem arrecadação, né? Quanto tempo demora para trocar aquele equipamento, né? Ele pode ficar 4 horas sem arrecadar? Quanto custa isso para ele? No horário de pico, no pior pórtico, pior que eu digo, de maior fluxo, né? Custa X. Pô, mas o equipamento custa 5 vezes X. Quantas Você vezes vai dar ter, em problema 5 anos, 5 problemas que vai parar esse equipamento, né? Então, às vezes põe um monte de redundância num tráfego que não existe a necessidade daquela redundância. Diferente, por exemplo, de um local que tem 100 mil veículos dia. Aí você não pode parar 1 minuto, 10 minutos, 2 horas. Então, a redundância cabe nesse pórtico, né? Então, eu acho que é essa balança que a gente tem que a gente costuma demonstrar e explicar para os nossos clientes, né? Nas nossas propostas, exatamente pela quantidade de sobressalentes que a gente vai oferecer. Então, a gente faz uma medição do nosso MTBF, né, que é muito alta, junto com a necessidade da redundância, né, junto com o custo operacional e junto com o custo da perda em caso de falha. E a gente junta esse mix todo de números, né, e mostra para o cliente a melhor solução, mais econômica para ele. Né? Por que ele vai desembolsar um CAPEX enorme, sendo que vai ficar um equipamento parado lá, eu posso garantir que vai ficar parado, né, por 3, 4, 5 anos, né, e a gente pode até comprar de novo aquele equipamento para instalar em outros clientes, porque realmente ele ainda vai estar funcional e ele não vai utilizar, né? Então, e você está falando de um lance técnico, né? Vamos dizer assim, de redundância, tal. A gente não chegou a falar do nível que o nosso VDX, que é o nosso sensor principal, tem de assertividade. Né? Que é absurdo também. A gente está falando de quase 100% de relação dos veículos que passam, né? Que são transacionados ali por debaixo do pórtico, com o que ele consegue, vamos dizer assim, gerenciar e transacionar. Né? Então, assim, são várias caixinhas que a gente pode conectar e acaba mostrando para o cliente. Mas eu tô mudando um pouco essa visão. Na verdade, eu tô ficando até um pouco mais contente já com o mercado brasileiro, que à medida que estão crescendo o número de concessões que já estão adotando o Free Flow, a gente tem a certeza, pelo menos é o que a gente já está vendo hoje, de que as de grande fluxo, não é? A gente pode ver Dutra, a gente pode ver Sorocabana, estão com soluções da Capsch. Né? Então, assim, eles entenderam a robustez e a importância de ter um bom RSS, né? Até mesmo lá a Serra Gaúcha também tem ali um fluxo interessante, são 6 pórticos, né, que passa ali. Exato. Então ali, a robustez da nossa solução, ela, uma vez que o cliente entende, uma vez que o cliente usa, para ele se sente mais seguro. Sem dúvida. Né? Ele faz essa segurança para ele. Agora sim, com relação a essa tecnologia, a gente está falando que a câmera, lá no comecinho a gente falou que não precisaria, se não tivesse tag, não precisaria dos leitores, né? Teria ali a questão da câmera fazendo reconhecimento de placa e do OCR. Eu posso dizer que com a leitura da placa, né, do OCR, eu consigo reduzir o número de evasão, ter menos inadimplência, à medida que os processos regulatórios vão ficando mais claros? Você responde? A gente vê que sim, né?
Hoje a gente pode dizer que a perda técnica ela está mais conectada com a tentativa de fraude do usuário do que com qualquer tipo de ineficiência do sistema Free Flow. Você entende? Tá. Desde que haja uma placa minimamente em condições, porque às vezes ela está cheia de barro, né, que você não vê nada, ou ela está com adulteração de caracteres, Propositalmente. ou ela está com algum tipo de bloqueio, né, temporário ali. Já vimos vários casos, né, do pessoal que tampa moto, e né, vota, principalmente. moto, põe alguma coisa na hora que está passando para obstruir a câmera. Mas aí a gente está falando, isso é caso de polícia. Né? E fraude tem a ver com polícia. A gente está aqui falando de eficiência. Então, assim, quando a gente fala da ineficiência do sistema, hoje, tirando o que a gente considera fraude ou tentativa de fraude, ela é quase insignificante. Caraca, isso é... Imagino que não seja só aqui no Brasil, né? Isso é consolidado no mundo inteiro, né? Exato. E isso, esse ponto que o Daniel colocou, a gente aborda com os nossos clientes, nos nossos contratos e no mundo inteiro, né? A gente trouxe isso que talvez nunca foi muito medido, que é o KPI. Né? A eficiência ela é relacionada ao KPI. Não é um KPI. Normalmente temos 8, 10 KPIs diferentes. Né? Então, tem o KPI da classificação, o KPI da detecção. Né? Você então, consegue me falar os mais críticos KPIs que você pede monitorar vocês? Né? Imagina o KPI de detecção. O que é o KPI de detecção? É saber se um veículo passou. Não interessa se leu placa, se leu tag, nada. Eu sei que passou um veículo. Né? Esse tem que ser o mais alto possível, porque esse veículo passou, sumiu. Né? Uhum. Então, 99,9% é o mínimo que deveria ser garantido, né? Como a CAPT garante esse KPI. Então, esse é o que a gente vê principal de todos. E a única forma de medi-lo é contando veículos ali junto com o sistema, monitorando com câmeras e contando veículos visualmente. É uma auditoria externa. Então a gente tem que garantir que o sistema está detectando o veículo. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai para outros KPIs que são de confiança de outras detecções. Então, existe uma confusão às vezes. Detectou a placa. Então, detectar a placa é um ponto. Né? Aquela placa ser traduzida por letras e números por um OCR é outro KPI. Né? Então, temos que garantir que o sistema mostrou a área da placa. Né? Então, o nosso sistema coloca até um quadradinho mostrando a placa ali, onde é que ela está. Então, KPI de detecção de placa frontal, KPI de detecção de placa traseira, KPI do OCR, que aí sim é a tradução da placa para dígitos. Tá. Né? Temos a classificação, né, que já falamos bastante, KPI de classificação, KPI de leitura de tag, e a mais importante que a leitura de tag é a KPI de associação do tag certo para o veículo certo. Porque não adianta você ler o tag de um carro A, sendo que ele é do carro B, porque eles passaram ali juntos. Lado a lado. Então, você vai cobrar, né, o tag do caminhão no carro, né, do carro no caminhão, então vai gerar uma confusão tremenda de cobrança. Para concessionária, principalmente, então, né? A gente tem visto alguns casos assim. Esse é o ponto, né? A gente falou de categoria, mas tem trailer, tem ônibus, tem ônibus, micro-ônibus, tem van, tem... Então, tudo isso aí entra em KPI. Né? E isso garante a arrecadação. Tudo isso garante que a eficiência do sistema de detecção, né, colocar no pórtico, diminua, né, ou colabore com a cobrança daquele veículo. Né? Então, diminuir a operação, né? Aumentar a eficiência de cobrança. Né? Aqui a gente já entra no KPI de tag, então tem concessionário que começa ali, nunca teve praça de pedágio, então começa com 30% de tag. Daqui a pouco, 2, 3 meses, já está em 70%. Né? Por quê? É muito mais fácil a cobrança e o sistema tem que garantir que essa leitura é daquele veículo, que aquela placa foi lida daquele veículo. E, claro, existem placas, como o Daniel falou, que o mecanismo de OCR, os motores de OCR, que são 2 que nós temos, pelo menos, eles podem, às vezes, não detectar. Né? E aí o olho humano, numa validação manual, né, tem que olhar ali e fazer algumas ajustes de imagem, colocar mais brilho, tirar brilho, pôr contraste, colocar o gama e aí sim ele detectar a correta placa daquele veículo. Né? Que esse é o ponto. A cobrança hoje ou é tag ou é placa.
né? Se não leu nenhum dos dois, realmente ele entra numa perda técnica, né? Ele entra numa não cobrança. E é isso que a gente tem que evitar, mas hoje os números de perda técnica nas nossas instalações são muito baixas mesmo. Né? Então, o que entra na perda técnica? Uma bicicleta, um carrinho de mão, um trator, um Que já não cavalo, ia ser cobrado. né? Uma pessoa, um pedestre. Então, isso, ele acaba entrando tudo em perda técnica. E, claro, as fraudes, né? Ela acaba sendo validada manualmente, né? E na validação ele atribui ali que é uma fraude. E aí vai fazer estatísticas paralelas para tentar buscar esse veículo de alguma outra forma. Entendi. Daniel, você tem alguma coisa para adicionar relacionada à KPI? Porque você é o cara dos KPI do Brasil, né, meu? Eu vejo lá, às vezes, tá conversando, o Daniel, ele me liga às vezes, não, tem isso aqui, ó, fica esperto nisso, fica esperto naquilo. Importante, né? KPI é uma informação viva. Exato. Tá. Né? Não adianta você comprar um sistema pelo KPI, guardar na gaveta e esquecer que aquilo Medir uma existe. vez Nunca mais e nunca vou Eu ver. comprei um sistema que tem 99% de 0,9 de detecção de É o que veículo. diz no manual, na caixa, né? 3 meses depois, você continua com 99,9. Um ano depois, você continua com 99,9. O KPI, ele é o elemento contratual, tem sido, né, tipicamente dentro do mercado de free flow, e ele é a garantia de que você, como integrador, como fornecedor, está entregando valor para o cliente. Porque você é uma informação que te dá uma foto instantânea a cada momento do tempo de como o teu sistema está desempenhando. Teu sistema não pode desempenhar bem na primeira semana de uso e depois derrubar esse desempenho. Sim. Começou a chover, cai o KPI. Deu neblina, cai o KPI. Isso não pode acontecer. Né? Você tem que ter um KPI dentro do nível, né? Cada um tem a sua fórmula de cálculo ao longo do tempo. O sistema ele foi vendido para manter o KPI por quantos anos, Antônio? 10 anos? Sim, todo É período eterno, de você construção, entendeu? todo período de... Então, é importante que o cliente se atente a isso, porque não adianta só o momento da compra. Esse eu acho que é um recado muito importante. Você tem que ter mecanismos de garantir que teu fornecedor garante que o sistema continue funcionando 10 anos depois. Cara, eu concordo plenamente com você e eu vou fazer uma colocação de que é tão importante a concessionária estar muito próxima de quem implementou aquela solução para ele. E outro benefício que eu vejo na Capsch é que hoje, além da gente ser esse integrador que faz isso para o cliente, a gente é o fabricante da solução. Uhum. Então, assim, eu fabrico, eu entrego e eu tô do lado do cara. E um ponto aqui, a manutenção ela é tão simples que não é a Capsch, principalmente do pórtico. Vários clientes, Isso é legal. o próprio cliente faz a manutenção, a gente dá o treinamento, né? Ou a gente faz uma operação assistida, ele acompanha ali durante 6 meses, 1 ano, 3 meses, dependendo do contrato. Então, é mito que só a Capsch mexe na E solução ele vai Capsch. lá, o que ele tem que fazer? Legal. Trocar uma fonte, limpar uma câmera, né? Trocar um switch, Simples. trocar um computador, mas tô falando os periféricos, não que ele tem que trocar, porque Exato. realmente não, são industriais, é muito raro falhar. Né? Não sei, apertar um cabo, apertar um parafuso, então não tem segredo. Né? E outra, se a gente contar, eu falei aqui 4 ou 5, mas no máximo são 6 equipamentos, colocando, de detecção, o VDX, outra câmera, o leitor, a antena e iluminadores. Ponto. 5 sistemas, 5 subsistemas, vamos colocar Então, assim, os 5 equipamentos VDX, principais. Capsch. Iluminador, Capsch. Capsch. lateral, Outra câmera, Capsch. Capsch. Aí antena e leitor, de algum fabricante especial, Mas né? Que é Capsch também. Mas a é maioria, Capsch também. tem uma camada Capsch ali, né? Que a gente configura para comunicar com o nosso sistema. Né? E aí vem equipamentos industriais, né? Switches industriais, Sim. armários com redundância, armários com proteção, né? Para comunicação, né? Com sala técnica, com proteção redundante e alimentação redundante, com gerador, com monobreak redundante. Então aí sim, essa parte de garantia do funcionamento, ela tem que ter uma redundância, né? Sim, tem. Para evitar vandalismo, tudo isso.
Então, é importante frisar isso. O nosso sistema ele é robusto, de baixa manutenção, né, e fácil manutenção. Então, isso traz muito valor à solução de pórtico que nós oferecemos. É fácil o valor que o cliente mesmo faz essa manutenção. Sim, né? Isso é extremamente importante. E a última palavra que você falou foi valor. Eu acho que esse episódio aqui, ele consegue esclarecer muitas coisas para os nossos clientes, para as concessionárias, do valor que a gente consegue entregar para ele. Exato. Né? A gente está aqui para entregar valor, porque a gente entende que o core deles é ficar lá em cima da arrecadação e se preocupar com isso. Então, assim, todo o por trás disso, a gente está aqui para ajudar, né? Para fornecer soluções para isso. E eu quero fazer um comentário rápido Eu acho que você deve. do que o Daniel comentou e me trouxe aqui uma questão. O FreeFlow, ele traz uma velocidade de implementação muito rápida, né? Claro, a gente tem uma estrutura muito grande do pórtico ali, de sala técnica, às vezes uma construção, um shelter e tal. Eu vou colocar aí 4 meses, 3 meses, é mais difícil, mas de 4 a 6 meses, né? E existe um ponto aqui que a gente às vezes tem dificuldade de talvez explicar, né? A operação assistida, depois da cobrança, ela é mas é importante a gente ter uma operação que pode se chamar de assistida sem cobrança antes da operação, porque você imagina colocar toda essa estrutura para funcionar num local novo, né? Como é que você vai garantir o KPI no primeiro dia? Você tem um ajuste para cá, um ajuste para lá, uma posição de câmera, né? Uma rede que está boa, que está ruim, né? Uma velocidade, uma antena que está mais para um ângulo, para outro. A instalação é feita a toque de caixa. 2 dias a gente instala um pórtico, 1 dia a gente instala um pórtico pequeno, né? Então, só que aí mais a fabricar a estrutura metálica. Então a gente precisa de uma maturação seria a palavra aí, mas seria um tempo de assentar ali o sistema, né? O conhecimento daquele ambiente. O sistema conhecer aquele local que ele está realizando a detecção, cobrança. Então é importante um tempo ali de 1, 2 meses antes de começar a cobrar que as concessionárias considerem no seu plano de implementação. Eu sei que elas querem arrecadar, eu sei que é importante essa velocidade, claro, né? Todos nós sabemos, nós queremos implementar mais rápido, mas às vezes acaba causando até transtornos para o cliente final, né? Porque não foi ajustado o equipamento de maneira com o tempo ideal. E isso a gente, nos Estados Unidos, são 2 anos para implementar um pórtico, né? O primeiro pórtico que a gente implementou em 5 meses, o George Capsch falou que foi o feito, porque nunca tinha acontecido isso no mundo todo. O Brasil é diferente. O Brasil é diferente. Então, é um ponto. E lá nós tivemos uma operação assistida. Né? Então, o cliente entendeu, o cliente, quando começou a cobrança, que a gente chama de Go Live, realmente o sistema estava já pronto para funcionar, vamos colocar assim. Né? Então, não instalou e funcionou. Né? Instalou, tem que ajuste, tem que testar, tem que passar com o carro, tem que passar com o caminhão, tem que validar que está tudo ok. Tem que estressar, agora tá bom, vamos cobrar, vamos cobrar. Entendeu? Eu queria colocar esse assunto porque extremamente importante. A eficiência depende disso, né? Não é um monte de equipamento ali que se autoajusta, se comunica e vamos funcionar, né? Miró, você tocou num ponto da eficiência que é importante, porque a gente está no início do FreeFlow no Brasil. E eu estou acompanhando algumas instalações que foram feitas, vamos dizer assim, a toque de caixa, porque a concessionária queria arrecadar, que talvez eles não estressaram o suficiente antes de colocar na rua. E aí começaram a surgir algumas reclamações sobre o FreeFlow, né? Mas não é o FreeFlow, né? A eficiência a gente sabe. Então, assim, a gente tem essa experiência para, olha, peraí, tem todo um processo a ser seguido, né? Se você apertou lá a câmera no pórtico, apertou o power para ligar, cara, não vai funcionar, né? Tem algo que você relatou bem, que é conhecer o ambiente e evitar que a imagem do FreeFlow, que o conceito do FreeFlow, ele seja manchado. Então, assim, eu concordo plenamente com o que você falou, cara. Eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está chegando aqui no final desse episódio. Não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa que vocês acham relevante, acham interessante, mas para mim foi extremamente esclarecedor. Tem muitas coisas que a gente pode
esperar para o futuro do Free Flow aqui no Brasil, né? Eu sei que tem muitas coisas acontecendo lá fora que gradativamente a gente vai trazer para o país. Então eu queria agradecer de novo vocês por dividir essa mesa aqui comigo. Cada vez que eu converso com vocês, seja nessa mesa de podcast em 1 hora, em 40 minutos, ou seja na empresa, eu aprendo sempre um pouco mais com vocês. E para você que está aí assistindo a gente, deixa aí o like, né? Eu tenho que fazer isso também para a gente, que ajuda a crescer os nossos views na rede. E continua se acompanhando a série, né? Já tem o primeiro episódio lá na rede, tem outros episódios que vão surgir também. E comenta aí o que vocês acham, quais outros temas vocês gostariam que a gente discutisse aqui no mundo de mobilidade urbana, não somente do Free Flow. Bom, Miró, obrigado, Daniel. Obrigado e... Valeu. Também. Obrigado, foi um grande prazer aqui. Sempre é.